E aí, garotada, tudo bem? Pessoal aí do núcleo básico, né, núcleo comum, do ciclo básico da FAENG, da Fundação Santo André, primeiro E, primeiro D. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né? O assunto que vai ser estudado do capítulo 8, né, que nós estamos falando de energia potencial. E hoje a gente vai ter um videozinho falando de dois assuntos, que é entender e interpretar uma curva de energia potencial e saber como agir com o trabalho de uma força externa sobre um sistema. São os dois assuntos que vão ser abordados nessa aula aqui, nessa videoaula. Esses dois assuntos se encontram no capítulo 8 do Halliday. Tudo bem, gente? Então, vamos começar o nosso assunto aqui, mostrando para vocês como é que se interpreta uma curva de energia potencial, mas sem antes ensinar vocês a determinar como é que se determina uma força, tá? A determinação de uma força. Então, o que acontece, galera? Deixa eu diminuir aqui, ó, para aparecer a minha lousa. Não é isso que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Apagar, aqui, começa aqui. Potencial, ó, tá aí. Cálculo, curva de energia potencial, que estão aqui, tá? Então, como é que a gente pode calcular a energia potencial, uma força através da energia potencial? Então, veja bem, galera. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, o seguinte. Como é que a gente definiu variação de energia potencial? Variação de energia potencial, o que é? Menos o trabalho. Eu também ensinei para vocês que o trabalho é igual a quanto? F vezes ΔX. Certo ou não? Né? No caso, a gente considerando o ângulo θ zero, porque é ΔX cosseno de θ. Então, a gente vai tirar aqui ΔU é igual a quem? É menos F ΔX. Então, a gente pode concluir que F é igual a quanto? Né? Menos ΔU sobre ΔX. Certo? Agora, se a gente for considerar esse ΔX tendendo a zero, ou seja, o limite de ΔX tendendo a zero, eu posso dizer o seguinte, que força vai ser igual a quanto? Menos o limite de ΔX tendendo a zero de quem? De ΔU sobre ΔX. E quando a gente tende o limite ΔX zero, você vai chegar a concluir que a força pode ser o quê? Menos a derivada da energia potencial em função da posição dx. Então, como é que a gente pode determinar a força se você sabe a energia potencial? Você deriva a função da energia potencial, né? Você pega uma função de energia potencial e deriva em função de x. Tá? Então, menos du sobre dx vai te dar desse u em função de x, né? Vai te dar o valor da força. Tá? Esse menos quer dizer o seguinte, que essa força ela vai ser menos a inclinação da reta da energia potencial. Tá? Então, por aqui você tira a formulinha da força, menos du dx. Agora, como é que a gente pode interpretar a curva de energia potencial? Eu estou usando a curva que está no livro de vocês. Isso aqui significa o quê? Nós temos aqui uma energia potencial. Isso aqui é importante você perceber que não é a trajetória do corpo, é um gráfico. Gráfico não te dá forma de trajetória, a não ser que seja um gráfico de x por y, de y por x, de posição, que não é o caso. Nesse caso aqui é um gráfico que está sendo traçado para um movimento, ó, movimento sobre o eixo X. É um movimento unidimensional, que mostra que inicialmente a energia potencial é constante, depois ela vai diminuindo, ela se torna zero, aumenta, diminui, e depois fica constante de novo. Se você entender bem, né, como eu falei a conservação da energia mecânica no nosso último vídeo, o que eu falei para vocês? Que à medida que a energia potencial diminui, é porque está se realizando o trabalho e a energia cinética está aumentando. Tá? Então, aqui onde você tem o máximo de energia potencial, né, você vai ver que provavelmente a energia cinética, dependendo da situação, pode ser zero ou não, depende da situação. Mas o máximo de energia cinética você vai ter aqui.
é quando a energia potencial fica valendo 0. Beleza? Então, o que acontece, galera? Como é que eu posso tirar a energia potencial, a energia cinética, a energia mecânica? Como é que eu posso relacionar isso num gráfico? Então, primeiro, vamos calcular a energia cinética. Então, vamos fazer aqui, ó. Energia cinética. Eu falei para vocês, na aula de conservação de energia, o último vídeo, o vídeo da semana passada, que energia mecânica é o quê? Energia cinética, que no caso K, né? A gente vai chamar de K direitinho, aqui, ó. K mais 1. Então, como é que eu posso tirar a energia cinética se eu sei a energia potencial e a energia mecânica? Eu vou tirar aqui K é igual a quem? A energia mecânica menos a energia potencial, tá? Então, para a gente poder entender o que eu estou te falando, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos usar o exemplo do livro, tá? Tá muito bem explicado, tá bem legal isso daqui. Imagine uma situação como esta, tá? Nessa daqui, o que o cara está dizendo? Vamos fazer aqui, vamos aumentar um pouquinho aqui o gráfico para a gente enxergar melhor, ó. Aqui, isso, ótimo. Então, aqui, vamos puxar para cá. Aí. Então, o que acontece? Ele está supondo o seguinte, que nós temos aqui a energia mecânica valendo quanto? 5 joules, vocês estão vendo? Esse é o valor da energia mecânica, tá? Como através desse gráfico eu posso achar a energia cinética? Por exemplo, como é que eu acharia a energia cinética? Ó, nesse ponto aqui, vamos pegar uma outra cor aqui. Pode ser essa verde mesmo, ó. Nesse ponto aqui. Nesse ponto, você pode observar o seguinte, ó, que a energia potencial vale quanto? 4 joules. Aqui, você pode ver o que, galera? Ó, que a energia mecânica vale 5 joules. Quanto vai valer a energia cinética? A energia cinética vai ser a diferença dessas duas curvas, tá? Eu vou dizer para vocês o seguinte, que nesse caso, o que vai ser a energia cinética? K é energia mecânica, como eu falei para vocês, menos energia potencial. Então, nesse ponto em particular, o K vale quanto? 5 menos a potencial, que é 4, ele tem quanto de energia cinética? 1 joule. Tudo bem, gente? Aqui, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó, nesse ponto aqui. 3 joules. Nesse ponto de 3 joules, galera, o que está acontecendo? Quanto vale a energia cinética? Mecânica 5, potencial 3. Nesse caso, a energia cinética é 2 joules. Ele está andando, né, um pouquinho mais rápido. 2 joules do que aqui, ainda a energia cinética é só 1. Só subtrair. A mecânica dá potencial. Então, aqui é o máximo 5 joules. E aqui, quanto é que vale a energia cinética? Quanto é que valeria a energia cinética aqui? Vamos lá, de novo, galera, presta atenção em mim. K, o que é? Energia mecânica menos energia potencial. Tá. Quanto vale a energia mecânica? 5. Quanto vale a energia potencial? 5. Então a energia cinética vale 0. O que quer dizer que a energia cinética vale 0? Capítulo 7, galera. Lembra que a energia cinética é energia de movimento. Se ali a energia cinética é 0, é porque ele está o quê? Parado. E aí a pergunta vem, ele vai continuar parado? Vamos pensar do seguinte, imagine agora que você está aqui, ó, vamos lá, aqui, ó. Quanto vai valer a energia cinética nesse ponto? Vamos lá, K vai ser o quê? Energia mecânica, 5 menos potencial, 6. Isso vai dar quanto? Menos 1. Tivemos uma energia cinética negativa. É a pergunta que a gente faz. Podemos ter uma energia cinética negativa, galera? Qual é a formulinha de energia cinética, gente? Qual é a formulinha de energia cinética? Alguém lembra, hein? Energia cinética, vamos escrever aqui nesse cantinho aqui embaixo, ó. Escrever de branquinho. K, o que é, galera? Meio de mv ao quadrado. Beleza ou não? Esse v quadrado, a massa não é negativa, mas esse v quadrado obriga
que nós tenhamos sempre a energia cinética o quê? Positiva. Então, esse menos 1 joule, que está aqui, ó, pequenininho, não pode acontecer. Então, quer dizer, a partícula não consegue passar desse ponto. Imagina o seguinte, ó, ela está andando em linha reta. Imagina que ela está voltando, velocidade constante. Aqui a energia potencial diminui, ela acelerou porque a energia cinética aumentou. Aqui a potencial aumentou, ele desacelerou porque a energia cinética diminuiu. Aqui, ó, de novo, aqui atingiu a maior velocidade. E aí ele começa a brecar, até atingir esse ponto. Quando atinge esse ponto, ela não passa mais. Ele vai ficar parado? Não. Provavelmente, depois que atinge esse ponto, ela volta. Tá? Então, esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, ele vai ser conhecido, ó, como ponto de retorno. Ponto de retorno. E toda vez que a curva de energia mecânica bater na curva de energia potencial, você vai ter um ponto de retorno. Nesse caso aqui em particular, galera, ó, em que nós temos 5 joules de energia mecânica, nós só temos o quê? Um ponto de retorno. Só um. Tá? O restante você vai ter energia mecânica maior que a energia cinética. Nesse caso aqui, ele estivesse voltando contra o eixo X, ele ia chegar nesse ponto aí, ia parar, voltar, e aí ele ia embora indefinidamente, porque quando você vai para a direita, você não encontra nenhum ponto de retorno. Certo? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Eu vou mudar de tela aqui, ó. Se quiser copiar, pegar a tela inteira, dá uma olhada aí, né? Tá aqui, né? Dá uma pausa no vídeo, copia, tal, não sei o quê. Vamos agora para o outro. Aqui. Outra curvinha que eu peguei aqui. Tá? Vamos aumentar aqui um pouco. Vamos lá. Aqui. Mais uma curva de potencial com outras energias mecânicas. Bom, antes eu falei do quê? Dos 5 joules. Agora imagine o seguinte. Imagine essa situação aqui, em que a energia mecânica vale quanto? 4 joules. Aí, você vai ver que a energia mecânica já está cruzando o quê? A curva de energia potencial 2 vezes. Aqui, nesse ponto aqui, você vai ter um ponto de retorno. Tá certo? Aqui, por exemplo, se a energia mecânica é 4 joules, quanto é que agora vai valer a energia cinética aqui, ó? 4 menos 3, 1. Tá? E aqui, o que que acontece nesse ponto em particular, galera? Ele vai parar e voltar? Ó, você tá vendo que quando você chegar aqui, ó, você vem, encontra aqui, se você continuar andando, o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar, porque você vai entrar na região de energia cinética negativa. Mas aqui, quando ele para, nesse ponto aqui, ó, o que acontece com a energia cinética? Ela vale 0, porque vai ser 4 menos 4. E o que acontece? Fica em 0. Então o que acontece? A partícula, quando atinge esse ponto, ela para e fica. Tá entendendo? Ela para e fica. Tá? Se ela tivesse subindo um pouco mais, aí você entraria na região da energia negativa, você voltaria e teria 2 pontos de retorno. Esse daqui não é um ponto de retorno. Esse aqui é. Esse aqui é. Ó. Isso aqui é um ponto de retorno. Tá vendo? Porque se você continuar indo, você vai entrar na região de energia cinética negativa. Aqui não. Então ela chega, para aqui, tá certo? Ela para aqui e fica. Quando ela para aqui e fica, galera, ela vai entrar num estado de equilíbrio que a gente vai chamar, ó, essa região, uma região de equilíbrio neutro. Equilíbrio neutro. Certo? Ele parou e ficou. É o que acontece quando você tem energia mecânica de 4 joules. E se a energia mecânica agora for de 3 joules, como está sugerido aqui? O que vai acontecer? Agora sim. Agora sim. Você vai ter 2 pontos de retorno. Aqui você tem 2 pontos de retorno. Por quê? Porque aqui, se você passar, continuar indo na direção de x1, você vai ver que a energia cinética vai ser negativa. E aqui, se você for à direita desse ponto, a energia cinética é negativa. Então, quer dizer, ela ficaria confinada e a partícula ficaria oscilando no eixo x, confinada nesses 2 pontos.
Tá? E aqui, o que é que você tem? Aqui é uma situação que é a seguinte, apesar de não ser isso, imagina que isso daqui seria como se fosse uma bolinha de gude em cima de uma bolinha de boliche, no ponto mais alto, ela parada. Tá lá. Se eu der um tapa, ela se move. É o que acontece aqui. Não é exatamente, não vai pensar que isso aqui é uma bolinha em cima, isso aqui é um gráfico. Mas é uma situação em que ele está numa região em que qualquer oscilação, qualquer manifestação, tanto para a direita quanto para a esquerda, ele entra em movimento. Apesar de inicialmente ele estar parado. Então isso daqui é uma região que a gente chama de região de equilíbrio instável. Equilíbrio instável. Tá bom? Equilíbrio instável. Quantos pontos de retorno eu tenho? 2. Em último caso, imagina que a energia mecânica agora vale 1 joule. Tá? Então aqui no caso, a energia mecânica é de 3 joules, né? 3 joules. E agora aqui a energia mecânica é de 1 joule. Tá bom? Aí você vai ter quantos pontos de retorno? Você vai ter 2 pontos de retorno. Esse e esse. E o que acontece aqui em X2? Você vê que ele vai ficar preso aqui. Se eu pegar e empurrar ela, e tanto para a direita de X2 quanto à esquerda de X2, ele vai voltar. E vai ficar aqui nessa região. Então essa região é chamada uma região de, ó, escrever aqui, equilíbrio estável. Equilíbrio estável. Certo, gente? Então o que acontece? Esta região, ela veio, parou e ficou. Equilíbrio neutro. Se eu der um tapa nela, é capaz que ela vá embora em movimento retilíneo uniforme, sem acelerar, mas aí eu tive que realizar trabalho sobre ele. Então, se eu não realizar trabalho, ele fica aí. Tá? Agora, aqui no ponto mais, nesse ponto, o equilíbrio é chamado de instável. Qualquer tipo de oscilação que eu tiver aqui, ela vai chegar, ela vai se mexer e não volta ao lugar que está. Já aqui é o equilíbrio estável, ela vai ficar o quê? Oscilando em torno de X2, porque ela fica preso no que a gente chama de poço de potencial, poço de energia potencial. 2 pontos de retorno, tanto aqui quanto aqui. Tá bom? Então, é isso mais ou menos que vocês precisam saber sobre curvas de energia potencial, tá? Vocês vão ter aí o vídeo com os exercícios, né? Para vocês, sobre isso, a professora Roberta que vai fazer esses vídeos, né? E aí vocês vão ver que isso daí, às vezes, mais assusta do que na verdade é difícil. Ele não é muito complicado, esse papo de curva de potencial, né? Curva de energia potencial. Sabendo a energia mecânica, tendo esse bolso da curva, você tira a energia cinética e analisa o movimento. Tudo bem, galera? Então, essa é a primeira parte da nossa explicação. A segunda parte, galera, deixa eu tirar aqui, né? Vamos lá, deixa eu tirar aqui. É essa daqui. Trabalho realizado por uma força externa sobre um sistema, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui minha orientação. O que acontece, galera? Quando você tem um sistema isolado, ou seja, só com forças conservativas, tá? Você vai ter que aquela energia mecânica, né? A energia mecânica ela se mantém constante. Tá? Agora, quando eu chego e aplico uma força, eu vou realizar trabalho sobre um sistema. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui, turma? Se eu aplicar uma força externa sobre um sistema e realizar trabalho, esse trabalho vai ser positivo. Então, a gente fala aqui que o trabalho, nesse caso, é maior que zero. E aqui o trabalho é menor que zero, que é quando o sistema realiza trabalho sobre o meio. Se o meio externo realiza trabalho sobre o sistema, o que é que você vai ter? Você vai ter que o trabalho é positivo, tá? Agora, se você chegar e
Se você chegar e o sistema realizar trabalho, esse trabalho é negativo, tá? Então o que acontece, galera? O Halliday usa um exemplo muito interessante, que é o exemplo de uma bola de boliche, de jogar boliche, né? O que acontece quando você vai jogar um boliche? Você vai realizar trabalho sobre a bola. Então qual a dinâmica da jogada? Você pega a bola, joga. Você coloca ela aqui embaixo, levanta o braço. Não sei se já jogaram boliche alguma vez. Levanta o braço. Na hora que você levanta o braço, você está aumentando a energia cinética, você está aumentando a energia cinética da bola. E na hora que você está levantando a altura para lançar a bola, você também está aumentando o quê? A energia potencial. Então, nesse caso, o que eu vou dizer? Ó, que quando você realiza, nesse caso é um trabalho positivo, galera, é um trabalho positivo porque você está realizando o trabalho sobre a bola de boliche, esse trabalho vai acarretar em duas coisas. Vou escrever aqui, ó. Não, vou fazer o trabalho aqui direitinho, peraí, um minutinho só. Aqui, ó. Esse trabalho provoca o quê? Uma variação da energia cinética e provoca uma variação da energia potencial. Porque você está fazendo a mesma coisa, está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você está injetando, está realizando trabalho para aumentar a energia cinética da bola, ou seja, a velocidade dela, sem contar que você está elevando ela do chão. Está realizando trabalho sobre o sistema. Então o trabalho vai ser o quê? O aumento de energia cinética, a variação de energia cinética, mais a variação de energia potencial, tá? Agora, gente, veja bem. Se você lembrar que energia mecânica, veja bem, é energia cinética mais energia potencial, fica simples entender que variação de energia mecânica vai acarretar em variação de energia cinética mais variação de energia potencial. Aqui não, né? Aqui vamos fazer uma coisa. Desculpa aí, ó. Aqui, ó. Aqui não. Aqui. K mais 1, né? Cinética mais potencial. A gente vai falando as bobagens aqui durante a aula. K mais 1. Então, cheguei isso para mostrar o que para vocês? Que o trabalho de uma força externa, ela faz o quê? Ela provoca uma variação da energia mecânica, tá bom? É isso que nós temos. Então, o que o trabalho da força externa realiza? Uma variação de energia mecânica. Então, em cima disso, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar para você duas situações, né? Nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui é particular, né? Quando você tem um sistema sem atrito, tá? Sem atrito, tá bom? Isso que vai acontecer. Você vai provocar uma variação de energia mecânica. Agora, vamos pensar num outro caso, que seria o caso com atrito. Então, vamos escrever aqui, ó. Com atrito. Então, vamos considerar o seguinte. Tem aqui uma superfície. Vocês entenderam essa primeira parte, galera? Aqui, ó. Quando eu não tenho atrito, o que é que acontece? Você, quando levanta, você pode fazer o que com o trabalho? Você põe em síntese, quer dizer isso. Quando você não tem atrito, você faz duas coisas com o trabalho. Aumenta, pode variar a energia cinética e variar a energia potencial ao mesmo tempo. Você muda a energia mecânica do sistema. É isso. Agora, quando tem atrito, parte desse seu trabalho, além de ser transferido para a energia mecânica, que pode ser cinética ou potencial, também você vai ter uma transferência com energia térmica. Porque o atrito, quando você está trabalhando com atrito, o atrito dissipa, ele transforma a energia em calor. Tá? Então, vamos analisar a seguinte situação. Eu tenho aqui um bloquinho, ó, em duas situações. Primeiro ele está aqui com uma velocidade V0, depois ele vai estar com uma velocidade final. Tá? Então, vou escrever aqui, ó. Ele começa com V0, e aí termina com uma velocidade final V, tá bom? Aí eu vou aplicar uma força. Aplico uma força. Isso quer dizer, isso está acontecendo porque eu estou aplicando uma força. E contrário ao movimento, né, a tendência de escorregamento, melhor falando, você vai ter a força de
atrito. Vamos pegar essa cor aqui, ó. Tá aqui, ó. Que no caso seria um atrito cinético, né? Porque você está arrastando ele. Tá bom? Então o que acontece, galera? Nesse caso, eu vou ter variação na energia mecânica e na energia térmica. Porque esse trabalho que está sendo realizado por esta força vai fazer com que ele tenha uma velocidade final V. Mas nem que tiver essa velocidade final V, galera, não se esqueça que também você vai ter o quê? A parte desse trabalho realizado sendo dissipado em forma de energia térmica. Tá bom? Então veja bem, galera, nessa situação, considerando que peso normal se equilibram, gravidade normal se equilibram, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Então, o que é que fala a segunda lei de Newton? Vamos fazer aqui. Ela fala que força resultante é massa vezes aceleração. Vai para facilitar cálculo, para a gente entender melhor, vamos considerar tanto F quanto o atrito como forças constantes, para a gente não ter que usar integral. Então, quem seria a força resultante nesse caso? É o F que está puxando, menos a força de atrito cinético. Isso é igual a quem? Massa vezes aceleração, tá? Tudo bem? Então, o que acontece, galera? Como é que eu tiro essa aceleração, galera? Como é que eu tiro essa aceleração? Se eu estou dizendo que a força é constante, é porque essa aceleração vai ser uma aceleração o quê? Constante. Então, a gente pode achar essa aceleração pela equação de Torricelli, né? A equação da velocidade em função da distância. Então, v quadrado, v0 ao quadrado, 2 vezes a, vezes d, que é o delta x dele, né? Vamos chamar de d aqui, ó. O quanto o bloco andou. Tá? Se você isolar o a vai ser igual a quanto? V quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2D. O que o tio vai fazer com vocês? Eu vou pegar esse A e vou substituir aqui, tá? Vou substituir aqui. Então, mudando de tela, para vocês poderem ver melhor o que vai acontecer, aqui, ó. Vai acontecer o seguinte, vamos chegar na seguinte relação. F menos o atrito cinético é igual a massa vezes a aceleração, que é quanto? V quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2. Eu vou fazer o seguinte, galera. Lembra do D que aparecia aqui, ó? Vamos lá ver de novo, ó. Esse D aqui, ó. Ó, tá vendo esse D? Eu vou colocar ele fora aqui da fração. Vou fazer ele assim, ó, para vocês enxergarem legal o que vai acontecer, ó. Vezes 1 sobre D. É absolutamente a mesma coisa, tá? Não fiz nada demais. O que vai acontecer? Se eu aplicar a distributiva, veja bem, força menos força de atrito cinético é mv quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2, tudo isso multiplicado por 1 sobre d. E o que é mv quadrado menos mv0 ao quadrado? O que é isso, galera? Isso aqui é variação de energia cinética. Estão vendo? Lembra que eu falei, olha, uma energia cinética final menos energia cinética inicial. Variação de energia cinética. Então, eu posso escrever que F menos FK, que é o atrito cinético, é a variação de energia cinética sobre D. Vou fazer o quê? Eu vou pegar esse D e vou multiplicar na equação, né? Vou multiplicar por D em cima e embaixo. Quando eu faço isso, vai ficar F vezes D menos FK vezes D é igual a variação de energia cinética, tá? Aí o que vai acontecer? Ó, se vocês conseguem enxergar isso. O que é F vezes D? É trabalho. Igual a variação de energia cinética mais, vou somar FK vezes D dos dois lados da equação, mais FK vezes D. Tá bom? Galera, já estamos chegando onde eu quero, tá? No meu exemplo, ó, do bloquinho, vamos ver ele de novo aqui, ó, apagou, apareceu o bloquinho. No meu exemplo do bloquinho, eu só tive um movimento que horizontal. Então, a única variação de energia mecânica que eu tive foi de energia cinética.
Se esse corpo tivesse sido também erguido para cima, além da energia cinética, eu também teria o quê? Se fosse erguido, né? Não para cima, estou sendo pleonasmo, desculpa aí, fosse erguido, esquece para cima, pelo amor de Deus, fosse somente erguido, né? Além de você ter aumento da energia cinética, você também teria aumento da energia potencial, né? Neste meu exemplo aqui, o aumento de energia mecânica está somente na energia cinética, porque ele manteve a mesma altura, ele se manteve sobre o solo, tá? Então, de modo geral, aqui, ó, eu posso escrever a minha equaçãozinha aqui, ó, seguinte, ó, de modo geral, aqui, ó, opa, tem que selecionar aqui, de modo geral, eu posso acrescentar na nossa equação um termo de variação de energia potencial. Então vai ficar assim, ó, trabalho é variação de energia cinética mais variação de energia potencial mais o trabalho na força de atrito, certo? Vamos escrever FKD, certo? Mais energias, né? FK vezes D. FK vezes D, galera, isso aqui FK que ficou esquisito. Vamos corrigir isso, parece qualquer coisa, menos um FK. Escrever com essas lousas aqui essa mesinha aqui é meio chato. Ó. FK, tá aí, ó. É o trabalho da força de atrito, né? E esse trabalho da força de atrito, galera, corresponde a um termo que vai ser responsável pela dissipação, pela transformação em energia térmica, tá? Então, como é que a gente determina de modo geral o trabalho da força externa? Bom, isso aqui, ó, veja bem, isso aqui é o que na verdade? Isso aqui é variação de energia mecânica. Variação de cinética mais variação de energia potencial. Então, o negócio fica do seguinte modo: trabalho é igual variação de energia mecânica mais o que? Variação de energia térmica. De energia térmica. Então, T. Tá bom? E é isso que eu queria mostrar para vocês. Quando você realiza trabalho sobre um sistema, depende de como esse sistema está. Se eu estiver trabalhando num sistema sem atrito, o trabalho só vai provocar variação na energia mecânica. Agora, se eu tiver atrito, além de você ter o aumento da energia mecânica, você também vai ter uma variação correspondente à energia térmica, tá? Que vem como eu já falei várias vezes, do atrito. Beleza? Não tem muitos exercícios aí no Holiday para resolver sobre esses dois assuntos, são poucos, tá? A professora Roberta Argegol escolheu uns 3 ou 4 para fazer, tá? E assistam os vídeos com a explicação dos exercícios em conjunto com a minha explicação sobre a teoria da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E até a nossa próxima videoaula. Certo, gente? Então, aumentando aqui. Valeu, galera. Até a nossa próxima videoaula, certo? Fiquem bem, fiquem em casa, muita saúde. Até a próxima.